E vamos seguir aí com a programação. Precisamos fazer um ajuste aí na programação e inverter algumas palestras. E agora quem estará com a gente será a Celina Salomão, sócia da For Legal, e a Daniela Pacheco, que é gerente de Legal Operations na Deloitte. Elas vão falar sobre a transformação digital, Legal Operations e inovação, e como o investimento em mudanças estruturais na gestão do escritório ou departamento. Sejam bem-vindas e muito obrigada pelo convite, por aceitarem estar aí com a gente mais uma vez. Oi, querida, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Eu que agradeço, Marília. Há tantos anos, né, que a gente Verdade. tem uma parceria aí de palco presencial, digital, enfim. Dani, bom estar com você também, de novo, né? A gente esse ano tem tido boas oportunidades de explorar esse tema, que é um tema que está em alta, está na moda, né? Alguns dizem que é uma hype, que é um pouco de uma fumaça do momento. A gente tem uma visão e atua com isso já há bastante tempo, então acho que vai ser uma pauta bacana aí para a gente poder explorar. Boa tarde, pessoal. Mari, obrigada. Vocês me Estávamos escutam bem? falando. Eu estou escutando bem você. Legal. O pessoal estava comentando sobre comunicação, contato, benchmark. Fui pensando assim: nossa, eu conheço a Marília desde quando? Conheço a Celi desde quando? E como é importante no nosso mercado a gente realmente estar junto, se apoiar, compartilhar, porque a gente acaba tendo a oportunidade não só de demonstrar aquilo que a gente está praticando, atuando, mas trazer essa referência do tempo que a gente atua com essa frente aqui no nosso tema de operações. Então, Mari, muito obrigada, é um prazer aqui estar com vocês. Boa tarde a todos. E vamos bater papo, né, Celi? Que a gente gosta de bater papo. É isso, é assim que a gente gosta de entregar valor, né? Fazendo aí. E aliás, assim, eu tenho uma política que eu acho que a Dani também super topa, que é deixar realmente todo mundo à vontade para a gente poder ir compartilhando, né? Então, levantem a mão se a gente perceber que o pessoal quer fazer, tirar dúvidas ou fazer questões aí, colocar, fazer alguma colocação pontual em cima do que a gente está colocando, trazendo para essa pauta, fiquem à vontade, porque daí a Marília está aqui também fazendo essa gestão, acompanha e traz para a gente, né, Má? Combinado. E a gente está falando de relacionamento, acabei ouvindo, né? Teve uma mudança de agenda aí, a gente acabou entrando um pouquinho antes, e daí eu acabei ouvindo também o término da última palestra. E a questão é, fazendo um link da pauta anterior com a nossa aqui, como o relacionamento é importante, como o Dani bem colocou, né? É o maior valor que a gente tem na nossa vida profissional. Né? Relacionamento, networking e a capacidade que eu falo que, assim, do ponto de vista de integridade, entrar e sair sempre pela porta da frente, seja qual forem os ambientes que frequentamos no âmbito do nosso trabalho. Eu acho que essa é uma premissa muito importante, porque tudo começa e termina sempre em pessoas. E para a gente introduzir o nosso tema, é bacana falar de pessoas, né? Porque esse tema Legal Ops está muito, Legal Operations, né? Está muito em alta. A gente vê hoje muito conteúdo, muita matéria, muita discussão em torno dessa questão. Eu e a Dani, a gente já trabalha com isso há bastante tempo, né? Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, eu vou contar da minha. A gente teve a oportunidade desse ano de gravarmos juntas um podcast e foi muito bacana, porque ainda que nós tenhamos aquilo que parece sobre algum aspecto, uma divergência às vezes de conceito, o fato é que nós somos extremamente alinhadas ao conteúdo e ao mérito dessa pauta que nós estamos trazendo. Então, assim, para já começar uma introdução e também passar um pouquinho a bola para Dani, eu digo que assim, o Legal Operations, o que é, nós vamos falar aqui, qual é a tese, como a gente olha para ele, como a gente enxerga essa pauta de eficiência hoje, mas mais do que uma placa na porta de um departamento ou de uma nova área dentro de um escritório, ou dentro de um departamento jurídico, que são os ambientes principais que a gente frequenta, né? O meu core business é muito focado no segmento jurídico, né? Então a gente tem uma consultoria para departamentos jurídicos e para escritórios, com tecnologias embarcadas e tecnologias que a gente sempre vai vislumbrar a maior aderência dentro daquela realidade, daquele caso concreto. Mas o nosso desafio sempre é dizer, não é uma área, é uma mentalidade, é um método, é uma forma de executar um trabalho. Então, às vezes, eu já vi muitas áreas de legal ops extremamente eficientes, que na verdade não eram áreas, os próprios líderes acabam capitaneando, digamos, que esta agenda de alta performance e de eficiência
dentro das unidades jurídicas e tá tudo bem, tá ok, né? É muito comum a gente ver cases no mercado de eficiência, de legal ops, dentro de departamentos jurídicos, com áreas super organizadas, estruturas, porque de repente ali existe orçamento para viabilizar isso. Mas isso nem sempre é uma realidade de todas as empresas, de todos os escritórios. Então, a nossa ideia aqui é desmistificar um pouco essa percepção que a gente vê que o mercado tem de que o legal ops é uma área altamente estratégica para grandes empresas apenas, mas eu acho que ela é uma realidade de uma metodologia de trabalho, de uma mentalidade acessível a todo o público da comunidade jurídica, desde os escritórios pequenos, que já possuem ali uma boa controladoria, como é que a gente alavanca essa controladoria para uma alta performance. Enfim, a gente vai passar por todos esses pontos e acho que é isso, né, Dani? O nosso desafio é tentar terminar o nosso papo aqui, essa nossa abordagem, deixando. Nosso objetivo, pelo menos o meu, é que todo o nosso público que está aqui com a gente tenha uma clareza maior do que é o Legal Operations, de que pauta é essa, como começa, quais os principais desafios que a gente vê que são enfrentados dentro de um projeto de eficiência dentro dos ambientes jurídicos. E se a gente chegar a esse objetivo, a gente já consegue muita coisa dentro do tempo que nós temos aqui, né? É que se deixar, vira podcast. Vira podcast. A gente realmente tem ainda o desafio de desmistificar, né? O que é o legal operate, eu preciso, ou ainda não estou maduro para ter, ou sou escritório, para escritório e controladoria, legal ops é só para empresa, ou sou consultivo, não preciso de legal ops. Inclusive, eu estou num cliente aqui fazendo legal ops de contratos. Então, eu acho que hoje, por mais que a gente veja o mercado tendo uma excelente movimentação, uma excelente abertura para valorização das operações legais, a gente ainda tem a dificuldade de falar o que, quem e como. Como que eu vou atuar em legal ops? A gente tem uma questão de mercado também muito importante, uma questão social do tipo, temos muitos profissionais com experiência há muitos anos tendo essa atuação. Como que eu valorizo eles? Como que eu realmente identifico o potencial daquele profissional para ele ter ali uma atuação de rede já nessa área? Então, acho que é sair um pouco dessa desse glamour, né, do que hoje está o Legal Ops, trazer ele para o pé da realidade, mas com essa definição, porque a definição vai ajudar a gente a posicionar ele dentro das nossas estruturas. Seja ela do perfil que for, da forma que for, a gente vai conseguir tangibilizar. E hoje é difícil, né? Se a gente pergunta, temos mais de 50 pessoas aqui, o que é Legal Ops? Cada um vai ter uma definição com toda certeza. Mas o ponto é a gente conseguir estruturar isso para trazer esse critério de valor, porque é uma área que, por mais que a gente já trabalhe ainda há muitos anos nessa atividade, por mais que ela seja hype hoje, ela ainda não é valorizada. Uhum. Eu tenho visto um movimento de curva de maturidade bem intensificada, isso me deixa muito feliz. Aliás, eu estou para fazer um post no LinkedIn, né? Eu estou agora dentro de uma universidade que colocou Legal Operation dentro da grade oficial de graduação. Comentei contigo num evento que nos encontramos há 15 dias atrás, e é muito bacana quando a gente percebe que a transformação chega à academia, é porque de fato ela está acontecendo no mercado, é porque a demanda ficou de fato severa. E há quase 25 anos trabalhando com essa perspectiva de aquilo que chamávamos no passado de área de apoio, e que hoje a gente tem percebido que muito mais do que apoio é uma área extremamente estratégica, né? É onde o coração pulsa, porque se você não tem dados, não tem capacidade analítica para tomar decisões rápidas e decisões melhores, você pode ter uma estrutura jurídica extremamente altamente competente. A verdade é que o seu serviço não necessariamente será altamente eficiente, né? Por maior que seja a sua capacidade como advogado de pensar hermeneuticamente como advogado. Então, eu acho que o mercado, tenho visto essa curva de maturidade de fato se acentuar nos últimos anos, nos últimos 2 anos especialmente, mas concordo com você que a gente tem uma jornada incrível ainda para percorrer do ponto de vista de valorização dos profissionais, né? Porque Do ponto de vista de conceito. a gente volta naquela máxima, né? Que você até abriu aqui, a nossa palestra já falando de pessoas. Porque a gente hoje, por mais que a gente atue com tecnologia e a gente está realmente vivendo um cenário muito agressivo até no sentido de investimento e oportunidade em tecnologias,
mas o fator humano a gente ainda não afasta. E talvez aqui em operações, né, a gente não vai afastar, porque a gente tem um tripé de atuação. A gente tem a porta de entrada desse meu tripé são as pessoas. Eu preciso ter profissionais ali vocacionados, preparados, que entendam essa separação, ou esse ponto de ligação entre o que é jurídico técnico e o jurídico operacional, para eu poder definir as minhas tecnologias, para eu poder ter uma aderência madura das minhas tecnologias, para eu ter uma boa construção dos meus processos, mas o desafio continua sendo nessa tratativa das pessoas, porque hoje a gente, talvez por imaginar que o LegalOps é algo tão otimizado, tão eficiente, eu posso não ter profissionais ali. Não, não, você continua tendo Justamente o profissionais contrário, eu ali. vou precisar de profissionais cada vez mais estratégicos, porque as escolhas de fato estratégicas dependem de pessoas com visão estratégica, né? Então, claro que isso está muito mais aderente à qualidade desses profissionais do que à quantidade, que foi algo que no segmento jurídico, quando falávamos em controladoria ou operações legais no início dos anos 2000, né, numa realidade de 20, 30 anos atrás, é claro que eram muitas pessoas executando muitas atividades manuais naquele momento, tudo no mundo absolutamente analógico. E um processo de transformação digital vem acontecendo ao longo desses anos, com principais marcos, que foi a digitalização do judiciário, a vinda do processo digital, depois outros marcos, que é metodologias de gestão, metodologias ágeis, soft skills e muitas ferramentas do mundo da administração e do mundo dos negócios sendo incorporadas para os nossos ambientes jurídicos. E agora, com um novo marco, que é o uso da inteligência artificial, especialmente a generativa, sendo ali treinada e sendo uma ferramenta importante para alavancar a performance dos nossos serviços. Eu gosto sim, também de delimitar a questão conceitual, né? Vou colocar aqui, gosto de me posicionar sobre isso, acho que isso é importante, ainda que existam, aliás, assim, vou até pegar aqui, né? Porque há pouco eu estava mexendo aqui nos meus livros da minha biblioteca física e achei essa obra de Peter Drucker, O Gestor Eficaz. E é uma obra que eu tenho, sei lá, muitos anos, já antiga, é um clássico da administração. A questão é que essa pauta da eficiência e da eficácia da gestão, ela já é muito comum em todos os mercados. Por isso que, naturalmente, todos aqueles que trabalham há muito tempo com controladoria jurídica enfrentavam todos os desafios da operação de um escritório ou de um departamento. E depois de enfrentar, né, se você tem uma alta performance na gestão das publicações, dos andamentos no âmbito do contencioso, ou na gestão dos processos internos para validação dos seus contratos no âmbito contratual consultivo, não importa qual é o modelo de negócios e qual é o core do teu escritório ou do departamento, o que os seus clientes internos mais demandam de você. A nossa visão é de que, assim, sempre focamos muito em ter uma excelência e um bom crivo de controladoria nesse âmbito operacional, pensando numa pirâmide organizacional. E o maior desafio era fazer essa controladoria, no passado, alavancar para esse caminho tático e estratégico, que é o que vem depois da operação. Quando você tem uma operação na mão, tem clareza, tem relatórios, tem informações, como é que eu otimizo e como é que eu sou mais eficiente do que eu era antes com uma nova tecnologia que surgiu? Claro que essa pergunta que eu estou fazendo agora, a gente se fazia também lá no início dos anos 2000, né? Fazíamos em 2010 com o processo digital, com mudanças paradigmáticas do ponto de vista de gestão, porque depois surgiu o Power BI, depois, assim, softwares de gestão existiam inúmeros, enquanto que no início dos anos 2000, final dos anos 90, eram poucos softwares de gestão que tínhamos no mercado. Hoje a gente tem uma avalanche de tecnologias jurídicas com modelos tecnológicos distintos, e daí eu acho que essa transformação está muito em coincidência com aquilo que a gente compreende e aplica como um método de legal operation aqui. E daí acho que depois vale a Dani também colocar esse ponto e essa visão dela sobre essa perspectiva. Enquanto que a controladoria jurídica ela nasceu para ser exclusivamente uma área de apoio, com atividades operacionais que davam suporte ao serviço jurídico, como se o serviço jurídico fosse aqui de extrema importância e única importância no passado para que você fizesse bons serviços, era a sua capacidade de, como advogado, produzir, elaborar teses e entregar o valor que o seu cliente contratava, né? Também advogado jurídico para os seus clientes internos, isso não tem diferença. O que acontece é que esse modelo controladoria, que era muito afastado dessa
dessa operação e dessa produção intelectual, ele era formado dentro de um tripé clássico de gestão, que é do professor Peter Drucker, pai da administração, que é esse tripé de pessoas, processos e tecnologia. Então, nós sempre trabalhamos dentro dessas macro áreas de forma quase que autônomas e individuais. Vamos ter um projeto tecnológico, vamos ter um projeto de gestão de pessoas, vamos depois Separado, pensar né? em um Cada projeto. um na sua Era tudo caixinha. muito autônomo, né, Dani? É, Porque essa era a realidade que nós tínhamos, né? Dentro dos setores isolados, com lideranças claras e autônomas. E o que que aconteceu com essa curva de transformação que eu acho que é o marco e o que transforma a metodologia do Legal Operation, né, da área ou da pauta ou da agenda de Legal Ops de extrema importância. O Legal Ops ele une esses três fatores. Ele te obriga a olhar para pessoas e processos de tecnologia num mesmo momento, numa mesma perspectiva, num mesmo propósito com essas três perguntas de ouro que você falou aí, que eu também sempre faço aqui nas nossas pautas, né? Acrescentando mais uma, né? O que, o porquê e o como e o para quê, né? Para que nós vamos fazer isso? Para que nós vamos executar? Para que vamos desenvolver esse projeto? Se a gente tem clareza para essas respostas, a gente certamente vai fazer um planejamento interessante para atingir bons objetivos. Então, aqui, o Legal Ops para nós, ele é uma agenda, por isso que eu falo que não é área, porque não precisa ser área, podem ser executadas, o Legal Ops pode ser desenvolvido por líderes da área intelectual, inclusive de um escritório, na nossa visão. Se ele tem tecnologias aderentes a uma alavancagem de performance operacional, naturalmente esses líderes, que são as pessoas, os processos serão revistos, porque as novas tecnologias obrigarão que esses processos serão revistos. Então a gente tem uma mentalidade um pouco resistente de manter aqueles manuais guardados sobre como é o processo gerencial de executar tal tarefa. Ah, vamos fazer o onboarding do colaborador e vamos falar para ele estudar esse manual. Eu costumo dizer que se uma agenda de Ops está presente na realidade dos departamentos e dos escritórios hoje, esse manual não dura mais do que 2 meses, porque é tanta tecnologia, tanta oportunidade de melhorias dia após dia, que não faz sentido você ter manuais impressos para o pessoal estudar num onboarding um novo colaborador. Porque daqui 2 meses alguma coisa mudou, alguma coisa melhorou, e você não tem mais a das áreas de controladoria, tendo uma visão de unificação ou de, pelo menos, integração efetiva dessas macro áreas de pessoas, processos e tecnologia, que era o tripé da gestão que nós trabalhávamos no passado. Essa é a nossa tese por aqui, com certeza. Sei que a tua tese é muito similar à nossa, com algumas considerações, mas vamos fazer esse bate-bola aí para depois o pessoal também contar, para quem já tem essas áreas ou essa agenda estruturada, como é que está o desafio para eles, né? eu não sei aqui se todos aqui conhecem o CLOC, né? Que é o CLOC, uma associação de fora, mas que é inegável o peso e a importância que o CLOC trouxe para a gente, para a visibilidade da área de Legal Ops. Talvez a minha dificuldade em pensar ou traduzir que Legal Ops é algo diferente de contadoria, é por já enxergar o potencial dessa área de operações, e aí eu não sou a pessoa mais apegada a nome, operações legais. Porque para uns é contadoria, para outros é back-office, para outros é paralegal, aqui para esse cliente chama PA. Então, eu prefiro não rotular, mas sim entender o ambiente, cultura, esse fator humano para a gente elevar esse potencial. Porque o que a gente vê hoje? Tem muitos escritórios ou departamentos que têm excelentes áreas operacionais, mas que têm a preocupação da rotulação do nome e acabam engessando uma oportunidade de eficiência e alavancagem dessa operação. Então, talvez o ponto aqui para eu definir Legal Ops, eu preciso primeiro enxergar e ver e reconhecer que eu tenho operações legais, que é como você trouxe. Se eu sou pequenininho, mas eu tenho uma demanda ali mínima, se eu faço um cadastro, seja ele de um processo ou de um contrato, eu tenho uma operação. Então, se eu tenho uma operação, da forma que for, do tamanho que for, eu começo a ter a necessidade de transformá-la de uma maneira eficiente, por meio de pessoas, por meio de procedimentos adequados e por tecnologias. E aí mora essa questão viva que você comentou também, porque as nossas estruturas,
o nosso próprio judiciário, os nossos clientes, tudo se movimenta para nos impulsionar à mudança. A frase que eu mais falo para a minha equipe: precisamos ser corpinho móvel, a gente precisa ser flexível, porque as operações exigem que a gente, às vezes, aumente, diminua, se ramifique, entre em outros cenários, para a gente conseguir acompanhar não apenas tendências, mas as questões que o próprio mercado vai exigindo que a gente se adapte. Então, definição de legal ops, operações legais. O que eu vou ter ou entender por operações legais? Aquilo que está intrínseco na minha atuação, talvez de uma forma um pouco tangencial. Supondo, sou um advogado de um escritório, recebo um processo X para fazer uma defesa. Nessa linha de atividade, o que é jurídico, ou seja, o que só um advogado pode fazer? Ou o que, e na verdade, o que é administrativo, o que um advogado não precisa fazer. Então, quando a gente coloca essa linha de atuação, eu começo a definir o que é legal ops. São atividades operacionais importantes, estratégicas, que visam eficiência e otimização para a execução de determinadas atividades jurídicas. Não é Mas uma você atividade enxerga a jurídica. oportunidade de aplicação da agenda de Legal Ops para atividade jurídica também, Dani, ou não? A atividade fim, você diz? A atividade da produção jurídica em Pra... si. Ah, sim, sim, opa, sim. Eu acho que, assim, é o A que nós própria vemos execução de hoje uma como peça, a grande né? oportunidade de alavancagem, né? Porque quando você É, tem oportunidade de, com toda a responsabilidade, de embarcar o uso da inteligência artificial para a produção jurídica em si, eu estou, de alguma maneira, usando de ferramentas sim, tecnológicas para melhorar minha performance como advogado dentro da minha atuação exato. efetiva, independente de segmentar o que é administrativo do que é jurídico. Isso, isso. Hoje é quase que, tenho essa percepção, tem sido quase indivisível isso. Por isso que eu Porque no falo, é passado você intrínseco, tinha mas a estrutura do ele tá ali. secretário, você tinha estruturas fixas, né? Hoje nós temos que ser aí multifuncionais, e você pode falar do profissional mais operacional possível até os grandes executivos, os grandes cargos de lideranças e advogados que estão sentados numa mesa de conselho com um alto grau de maturidade, de vivência, sócios, fundadores de escritórios, e que também tem muita atividade de gestão, de liderança, ela é intrínseca no seu dia a dia, né? E daí, que se você tem uma visão Ops, que eu falo, que é de unificar esse tripé de pessoas, processo e tecnologia, você alavanca não dividindo o administrativo do jurídico, mas unificando essas teses, porque eu acho que É, aí é uma grande oportunidade. Você não precisa de alguém para olhar para uma esteira administrativa e alguém para olhar para o jurídico. não. Eles quase que se confundem hoje Quando, com a operação jurídica, na nossa visão. quando eu falo da divisão, é importante para a gente, no sentido de mapa mental mesmo. As atividades elas precisam ser mensuradas ou mapeadas ou orquestradas para a gente conseguir entender quais são os pontos intrínsecos delas, mas elas estão juntas, tá? Elas correm tangencialmente juntas, mas elas têm às vezes uma bifurcação. Tem atividades que vão ser estritamente jurídico-técnicas e que eu não vou ter uma operação direta, posso ter tangente, mas não tenho direta. E o inverso também é verdade. Mas para entender e qualificar um legal ops, eu preciso olhar para a minha técnica e vice-versa. Uma retroalimenta a outra. Por isso que estruturas que são autônomas e com uma independência tóxica, até do tipo, isso é ops, isso não é meu, e isso é jurídico, isso não é meu, não funciona. Ela não vai Essa é uma funcionar. premissa que não pode existir no mundo do legal ops, no mundo da eficiência. Essas caixinhas isoladas que quase não se comunicam. Isto não é minha responsabilidade. Isso. Não dá, né? Porque a agenda do Ops exige essa visão multi-interdisciplinar, capaz de trazer integração entre todas essas pessoas, essas lideranças, e também entre essas tecnologias. E daí, falando em É, tecnologia, tem um ponto que a gente considera muito importante, que é assim, né? Até anos atrás, a visão do mercado era muito voltada sobre, e você deve ter ouvido muito essa pergunta na vida, acho que foi a pergunta que eu mais ouvi no âmbito profissional na vida. Qual é o melhor software para o meu escritório? Qual é o melhor software? Por quê? Porque sempre culturalmente, em 20, 30 anos, a gente vê o quê? O escritório querendo uma tecnologia, uma saída que vai salvar
o seu mundo do ponto de vista organizacional de dados, do ponto de vista de geração de relatórios para clientes. Como se assim, puxa, qual é o tamanho do investimento que eu vou fazer para adquirir algo, um produto, né, a tecnologia, que vai vir de encontro 100% com as minhas expectativas e necessidades. E ao longo dos anos, e por muitos anos, o modelo que nós tínhamos era esse tecnologicamente falando. O modelo tecnológico de Separado, né? E assim, escolha essa é um a software, tecnologia para o advogado, essa é a tecnologia para a operação. essa tecnologia para o departamento jurídico, que é Exato. diferente. Uma loucura isso, né? É. Mas assim, e eu escolhi aquela tecnologia, aquela empresa, eu meio que, de certa maneira, culturalmente era isso, eu virava refém, porque eu ia gastar um caminhão de dinheiro, e daí, uma vez que eu fizesse aquele investimento, eu não poderia desistir daquilo por muito tempo para fazer aquele investimento fazer sentido. Olha que modelo complicado que nós tínhamos no passado, né? E você escolhia aquele software, implantava aquele software, quer dizer, essa implantação era dolorosa, penosa, todo mundo tinha pavor. Aliás, muitos continuam com esse pavor até hoje. O mercado culturalmente sofre com essa questão. E daí você implantava aquele software e daí você contratava módulos dentro daquele software de acordo com a sua necessidade. E a gente percebe que de 5 anos para cá, com a alteração e a mudança desses modelos tecnológicos que aconteceram em todos os mercados e que também iniciou aqui no segmento jurídico, é você deixar de ter tecnologias lateralizadas, ou seja, vou ter uma tecnologia que vai me socorrer para tudo que eu precisar, e passa a ter modelos tecnológicos que chamamos de verticalizados. Então, nada impede que o meu escritório, que atua no trabalhista contencioso e trabalha numa carteira consultiva de M&A, ou regulatório, ou contratual, tenha para essas áreas tecnologias distintas, porque certamente o meu time de tributário, para atingir uma alta performance, faz sentido às vezes ter acesso a uma tecnologia muito especializada para aquela área, que vai fazer com que o faturamento melhore, a margem melhore, a produção fique melhor, os clientes elogiem mais e gostem mais dos serviços jurídicos tributários que eu estou prestando. Enquanto que, de repente, a minha área trabalhista contenciosa dependa mais de uma plataforma de tecnologia, de jurimetria, mais especializada na área trabalhista. Então, assim, veja, hoje, quando eu falo hoje, já é um movimento de uma curva de maturidade que a gente vê no mercado, já se enxerga que isso é possível, né? Eu não vou ter uma tecnologia que eu vou ser refém e vou ter que morrer com ela, ou pelo menos viver com ela por muitos anos, para justificar o investimento que foi feito e que é aquilo, engessado, né? Puxa, amanhã peguei uma nova outra área. Não, não, sem engessamentos. Hoje, os novos modelos digitais de negócios, que também estão um pouco atrelados com aquilo que eu confesso que eu vejo como novos modelos de negócios dos serviços jurídicos e dos escritórios. Os escritórios também estão se refazendo e revendo esses modelos na forma de executar e de produzir os serviços jurídicos. Mas acho que tem uma aderência aí muito, muito bacana, que é essa oportunidade que o Legal Ops traz muito para a mesa, de, poxa, será que faz sentido para essa área isso? Vou testar. E hoje está muito mais viável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de negócios. O que a gente chama no nosso mundo aqui, que às vezes os advogados falam, mas o que é isso, Celina? Fazer MVP, fazer uma POC, fazer um projeto com custo mínimo viável. O que é isso? Então, eu tenho um escritório com uma realidade aqui 100%. Eu pego uma realidade de 10% da minha realidade completa e vou testar isso na minha realidade aqui faseada, numa fração da minha realidade. Testei, deu certo? Valeu a pena? Alavancou a eficiência? Então, eu vou viabilizar de fato esse projeto. Não deu certo? Eu não investi muito dinheiro para não colocar em risco essas escolhas, né? E daí eu tudo bem, recuo e vou testar outra coisa. Então, essa mentalidade do testar também uma mentalidade, né? Mindset, que é uma expressão que todo mundo usa, que é da moda, que eu falo que é o nosso modelo mental de falar o que, que eu posso testar para. Se eu alavancar minha performance e aquilo que eu produzi em 3 horas, eu passei a produzir em uma, eu estou falando de um ganho de eficiência aí absurdo, né? De quase 200%, porque de 3 horas eu deixei, 2 horas eu economizei, ou seja, um terço, eu passei a cumprir com aquela atividade, com aquela rotina, com um terço do tempo que eu dedicava. Ou seja, é terço, é tempo, é energia, é dinheiro, é custo de colaborador, é muita coisa envolvida quando a gente fala em aumento de performance.
que é fazer mais com menos, e quando eu falo menos, não é só menos dinheiro, é menos energia, menos pessoas envolvidas em operações, e capacidade nossa de capacitar essas pessoas que estão só na operação para serem profissionais mais táticos e estratégicos também. Eu acho que é um grande desafio, né? Porque é claro que vai Imóveis, ter né? gente Assim, a mesma mobilidade que a gente exige do profissional, a gente só exige dele, porque a gente precisa que as tecnologias tenham essa mesma flexibilidade, assim como os processos em termos de procedimento. Tem muito cliente que ainda hoje chega para a gente e fala: compensa mais eu desenvolver minha ferramenta do zero, porque eu quero a perfeição. Quero já ter jurimetria no meu processo de entrada, quero já ter analytics, quero ter predição, quero um Sabe que cadastro essa pergunta eu não qualificado. escuto mais, Dani, Ah, graças a Deus. eu ainda escuto. Eu acho que o pessoal tem medo já de me perguntar isso depois de tantos anos. Ninguém vai me. Todo mundo fala, Celina não é a pessoa para fazer essa pergunta, ainda bem. Pois é, né? Ainda se arriscam a fazer para mim. Ah, vale a pena investir na customização, na criação, no desenvolvimento de uma ferramenta para eu chamar de minha? Não vale a pena. Assim como também não é necessário, muitas das vezes, contratar 10, 15, 20 ferramentas para plugar tudo com coisas que você sequer sabe se tem uma sobreposição de atividades, se elas são aderentes uma à outra, se o teu negócio precisa disso tudo. Então, a gente, embora veja que o mercado tem uma maturidade para entender a importância do uso de ferramentas nas estruturas de legal ops, o mercado ainda não entendeu que a perfeição não existe, as ferramentas não são perfeitas e é bom que elas não sejam perfeitas. É bom que eu É porque, na trabalhe. verdade, não é perfeita, é para a sua realidade. A pergunta é: a sua realidade Exato, é perfeita? exato, Certamente ela não é. Então, nenhuma tecnologia vai aderir a isso, né? Porque é exato. essa E coerência que é outra, difícil. quando a gente enxerga para um cenário onde a gente está migrando para uma plataformização, ou seja, é muito mais interessante em termos de velocidade, adaptabilidade, usabilidade, custos, que eu tenha um ambiente plataformizado, plugue tudo que eu precise para determinadas circunstâncias. Tem momentos que eu vou precisar fazer um saneamento de base com uma captura XPTO, tem momentos que eu vou precisar focar mais na parte contábil. Então, se eu consigo conectar isso no ambiente de plataforma, eu tenho menos consumo de informações e pessoas para todos os cenários possíveis. Então, quando a gente pensa hoje nessa definição de legal ops, que a gente agora já sabe, operações legais para escritórios e departamentos jurídicos, com o seu pool de atividades, sejam elas contenciosas ou não, eu preciso enxergar como fator da plataformização das tecnologias como algo muito fundamental para eu alcançar essa eficiência do LegalOps. Se eu olhar para a tecnologia isolada também, vou ter só o meu RP jurídico, eu quero que o meu RP jurídico venha com todos os módulos e eu vou casar com ele. Você vai colapsar a tua operação, porque vai chegar um momento que esse ERP Pra atender não a vai demanda. ter essa flexibilidade, essa escalabilidade para atender a sua demanda. E o contrário também não funciona. Tipo, preciso trocar de RP a cada instante? Não, você não precisa. Você Não, e uma outra pode. realidade que eu tenho checado e vivenciado muito esse ano, e não sei você, de repente, compartilha com a gente, é a realidade do excesso de tecnologias. Porque o modelo Exato. plataformização, os grandes escritórios, do contencioso de massa, de volume, que tem uma operação muito grande, é um processo. Eles já investem em tecnologia há muito tempo. Então, essa curva de maturidade de alavancar a controladoria para uma área ou para uma agenda legal ops é, se passou a ser tão eminente na vida desses grandes escritórios, dessas grandes estruturas, e até de departamentos jurídicos que têm operações grandes, ainda que terceirizadas para os escritórios, mas tática estratégica grande dentro de casa, com alta responsabilidade. A gente viu também um cenário de 2 anos para cá de contratar um número absurdo de tecnologias. E, às vezes, sem capacidade de integrar tudo isso. Então, às vezes, você tem lá robôs infinitos com uma empresa, capturas com outras, não sei o que com outras, o RP. Você tem 7, 10, 15 fornecedores de tecnologia. Todas essas bases de plataformas isoladas, sem capacidade de o quê? De consolidar esses dados, porque é a consolidação dos dados que vai dar capacidade gerencial, de fazer o dono e os líderes baterem o olho e saberem o seguinte: tem alguma coisa errada aqui. Vamos ser preventivo aqui.
Vamos atuar aqui, que aqui tem oportunidade. Aqui está rodando, tá bom, mas acho que dá para melhorar. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer para buscar os caminhos de melhoria, os caminhos de melhorar a eficiência? Mas eu vejo que isso acaba sendo prejudicado por isso, porque tem aqueles que estão engessados numa cultura software e tem aqueles que romperam essa barreira eu diria que nesse novo ciclo dos últimos 2 anos. E daí passaram a contratar inúmeras plataformas, inúmeras tecnologias, e não conseguiram alcançar a eficiência, porque a capacidade de consolidar esses dados e essas estruturas de informações também não conseguiu se viabilizar. Então, acho que tem dois extremos aí que precisam ser, não diria combatidos, mas que a gente precisa olhar com muito cuidado e com muito carinho, e daí todos os líderes que estão aqui de escritórios e departamentos jurídicos, acho que fica aqui também esse ponto de atenção, de às vezes achar essa tecnologia e sair contratando muitas tecnologias e às vezes a eficiência vai me entregar a Fica, informação que eu preciso na automação de um Excel, de uma tabela dinâmica. E daí eu falo, ser é. eficiente é isso, é ter a informação e saber o caminho que você, da informação que você precisa ter. Conhecer Às os vezes seus tem grandes processos, viabilidades e né? grandes projetos tecnológicos. Porque muda todo o cenário de contratação de uma ferramenta se você conhece bem os seus processos, se você entende bem os seus fluxos. Tem uma experiência bem antiga no escritório que eu trabalhei, que eu sempre compartilho ela porque a gente tinha ali um problema de cadastro. Problema que só todo lugar tem, né? Nosso problema era cadastro. Chegava o processo de intimação para a gente, quando chegava para cadastrar, ou em cima do prazo, ou atrasado, ou incompleto. Naquele momento, e até a época era outra, eu arrumei o meu fluxo de cadastro na portaria do prédio. Eu não arrumei ali. Então, eu conhecer o meu fluxo, como que aquele processo chegava, aquele postal chegava no escritório naquela época, fez com que eu remodelasse o meu fluxo de cadastro de entrada daquele processo quando o carteiro chegava lá com um bolinho de intimações dos clientes do escritório. Então, o que eu estou querendo dizer? Uma tecnologia, para a gente chancelar ela funciona ou não, porque também a gente tem gente mais ouve, né? A tecnologia não funciona. Comprei e não segue. Não tem o que eu preciso. Quando a gente vai ver, a má usabilidade da tecnologia, em função do desconhecimento do processo, faz com que aquele escritório ou aquele departamento não aproveite ou não levem à exaustão o potencial que aquela tecnologia tem. Então, antes da gente sair olhando para o mercado, as mais de 600 Lautecs que tem, sair comprando, 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 olha o processo, identifica, mapeia, escreve, manualiza os seus processos, que vai ficar muito mais interessante, muito mais aderente você ir para o mercado, entendendo onde você precisa atacar. O ponto de necessidade. Você precisa ter uma ferramenta. O que eu sempre falo quando me questionam. Aqui na Deloitte, a gente faz muito software selection para cliente, a gente faz muita consultoria focada nessa implementação do LegalOps. E o que mais a gente pergunta, né? A famosa frase, o que é a sua dor? Mas uma perspectiva de necessidade, e não de desejo, e não de vontade, porque muda tudo. Você quer ou você precisa? Porque às vezes você já tem dentro de casa, ou você tem uma ferramenta simplificada que te resolve aquele problema. Essa é a grande É, sacada como consultor, é é, você entender o que que é desejo, quando assim, um cliente fala assim, mas eu gostaria que fosse assim. Ok, nenhum problema. Me explica por que você gostaria que fosse. exato, Daí eu vou conseguir validar com você que se faz sentido ou se a gente está falando de um desejo, de uma vaidade. exato. E de repente É, pode comprometer a eficiência daquilo que você está investindo agora para alcançar. Quer dizer, e eu sempre digo isso para o cliente, né? Se o pedido dele está na contramão da eficiência que eu estou me comprometendo a entregar, ele vai saber. Ele tem que saber. E eu tenho que me dar o direito de dizer, por esse caminho não vamos em algumas circunstâncias. Porque se ele está querendo ir por um caminho que eu sei que é um caminho que está muito mais coerente para o mundo do modelo analógico de processos do que para um modelo digital de processos, veja, é um tiro no meu pé. Então, exato. óbvio, né? Eu falo, eu não trago só boas notícias, eu tenho que ser aquela pessoa e estamos aqui para isso, para propor uma reflexão de
quais os processos que você tem hoje que deixaram de fazer sentido e que você faz assim há 5 anos, ou há 10, ou há 4, porque você sempre fez, sempre deu certo, e você acredita que você não pode abrir mão deles, porque eles são bons. Se hoje É. nós temos oportunidades de encurtar caminhos, literalmente, né? Então, mas o nosso manual, o meu e-book diz que eu sempre tive que fazer assim, 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 e percorrer do plano A para o B, do C, do D. Ok. Se hoje a gente consegue desenvolver um prompt de A, ou se hoje eu consigo, e sem falar em milagres, sem falar em devaneios aqui, pessoal, que eu sou aquela profissional consultora bem old school, que eu costumo dizer, né? Eu sou da época de fazer no papel, de fazer depois em Excel, então assim, se tem uma coisa que a gente gosta é de tangibilizar conhecimento, sem fumaça, sem devaneios. Mas se eu tenho condições de fazer com que a tecnologia produza de 0 a 100, que é o meu caminho operacional, se a tecnologia intervir para mim e produzir 50, 60, 70%, para eu atuar nos outros 30, 40, a tecnologia está me proporcionando um ganho de performance absoluto. Então, se eu tenho tecnologia para isso, eu preciso parar e olhar para ver se faz sentido manter os meus processos. Senão eu trago tecnologia para manter os meus processos. Opa, então para que você está investindo em tecnologia? Às vezes a tecnologia vem para aderir a um novo modelo, de uma perspectiva de um novo processo gerencial que será mais eficiente. E essa é a grande proposta de valor do Legal Operation, né? E Alavancar essa pessoas. questão os meus fluxos funcionam e não preciso revisitá-los, esbarra no quarto elemento do tripé que está ali oculto, e que a gente fala dele, mas a gente não lembra dele diretamente, que é a cultura. Se eu não tiver uma cultura de repensar, de inovar, uma cultura realmente inovadora, não é inovação que a gente vê num PowerPoint bonito, uma cultura inovadora, eu não vou repensar os meus fluxos. Tem uma analogia simples, não é porque um carro anda, que ele é bom, eficiente, que ele não te traz custo. Eu preciso Claro. ter um carro, eu vou chegar no lugar, mas a que forma, a que meios e a que custo, isso muda todo o meu sentido na minha rota. Pensar em Eu coloco isso muito na agenda de tecnologia, pessoas, porque as pessoas livres exato, são capazes de implementar uma nova cultura. E não é simplesmente fazer um evento, um café da manhã e dizer agora, nosso escritório terá um projeto de inovação. É isso, mas é muito mais do que isso, é porque a muito cultura é mais. ali, o dia a dia, a participação de todas as pessoas envolvidas dentro de um escritório, dentro de um departamento, né? De um envolvimento, de mudança de E mentalidade, de de forma visão. constante, é constante, só todos os dias. Você tem uma frase do Drucker também. A cultura é devorada lá no café da manhã. Se você não exercita, se você não compartilha, se você não abre esse espaço de audição, ouvir, compartilhar, vivenciar, experimentar, fazer a POC. Vamos fazer MVP, vamos ver se funciona. Se esse produto vai se aderir aqui ao nosso fluxo. Isso é ter uma cultura aberta para inovação, para esses ambientes. Celia, a gente tem duas, três perguntas aqui, eu vou comentar e você vai Ora, falando aqui, tá bom? Ó, o pessoal que perguntou para a gente, muito focado nessa parte de transição até de carreira, tanto de carreira quanto de área. Como que é possível, o que você enxerga aí como fazer uma transição de escritório, de controller, para ir para um ambiente corporativo de legal ops, e aí acho que dá para a gente emendar e comentar aqui, como que faz essa virada de chave de controladoria para legal ops de uma forma assertiva, madura, quais são os gatilhos? O que você acha disso? eu acho que assim, tem muito pouco, né? E eu tenho esse desafio, inclusive no âmbito acadêmico, na graduação. Eu estou envolvida em diversos projetos de pós-graduação, de MBA, com essa carteira e essa pauta de Legal Ops, para um público, claro, mais sênior, de líderes e executivos e tudo mais. Mas também estou envolvida com essa pauta de Legal Ops no ambiente acadêmico de graduação, que é um grande desafio, até porque você está falando de Legal Ops, de Legal Operation para profissionais que estão começando os estudos e a carreira jurídica, imagina, né? Então, montar essa pauta e essa ground foi um grande desafio para mim. Mas eu vejo que o pulo do gato, eu digo, né? Aquilo, porque nós temos pouco, por que que é o grande desafio? Porque nós temos poucos recursos bibliográficos no Brasil.
O pouco escrito sobre isso são de poucos profissionais, né? Algumas coisas que a gente aqui mesmo escreve, publica, geração de conteúdo através de podcast que passamos a fazer de um ano para cá, mas as nossas grandes referências bibliográficas, elas são internacionais. Até a Dani citou do Clock, né, o antigo Club que virou Clock, né, que é uma rede de colaboração e de profissionais de Legal Ops aqui no Brasil, de Legal Operation, que eu acho que trouxe aí um grande conteúdo, uma grande oportunidade de debate sobre o tema. Mas eu, assim, eu sempre vejo que a comunidade e as grandes referências bibliográficas, elas são, e sempre foram para mim, as internacionais, importantes, especialmente no início dos anos 2000, quando nós precisávamos pegar cases de gestão e de performance de escritórios jurídicos americanos, britânicos, até de mercados mais abertos, né, que não tem nada a ver com o nosso mercado jurídico aqui, que é altamente regulamentado, OAB. Nós vivemos aqui no Brasil uma realidade muito atípica. Tanto é que hoje o Brasil é referência em Ops, em gestão, inovação e tecnologia para o mundo. Porque a nossa dor é tão gigante que nós desenvolvemos muitas soluções e muitas tecnologias e muitas oportunidades que são cases para o mundo todo. Hoje isso virou um pouco, né? Então, pensando em carreira, tem um grande desafio bibliográfico que eu vejo, que agora a gente vai começar. Eu vejo que isso está se aquecendo, pelo menos de um ano para cá. E daí a dica que eu dou é para fazer esse trânsito se envolver e ter esse radar. Temos alguns cursos de MBAs, de pós-graduação, focados em legal operation, que dão essa capacidade e essa formação que é diferente da formação da controladoria jurídica, mas é diferente porque eu entendo que é mais amplo. O guarda-chuva do legal operation, ele é mais amplo porque ele é mais estratégico do que a controladoria jurídica. Ah, Celina, mas está me dizendo que tem controladoria jurídica que não é estratégica? Não, eu já vi, já implantei, já vi controladorias jurídicas altamente eficientes e estratégicas há 10 anos atrás. Só que hoje você tem ferramentas tecnológicas absolutamente que são divisores de águas na nossa vida do ponto de vista de produção. Eu vou dar um exemplo. A gente, às vezes, aqui, do ponto de vista tecnológico, passa 6 meses, ou passamos no passado, desenvolvendo uma questão tecnológica que a gente sabe que ia ser incrível e foi muito importante para os nossos clientes, que hoje, com um simples prompt de IA, matou toda aquela energia de desenvolvimento que foi feita no ano passado. E a tendência é que daqui para frente, isso fique mais alavancado, mais sério. Então, você tem que escolher muito a energia e a mão de obra e os investimentos que você faz daqui para frente, porque as mudanças estão cada vez mais alavancadas, escaladas e constantes. Então, o profissional de legal ops, primeiro, buscar uma formação e buscar conhecimento dentro dessa área, depois até pode chamar, a gente passa dicas. Eu tenho mapeado alguns cursos de pós-graduação, de MBA e também graduação de Direito, que já tem uma abordagem muito focada nessa pauta estratégica do Legal Operation. Acho que isso é fundamental, porque é conhecimento, é formação. Mas, independente dessa questão acadêmica e de formação, eu acho que o pulo do gato é a sua capacidade de ser um grande e bom generalista. Eu falo que todo profissional de legal ops, fantástico que eu conheço, projetos bons, bem implantados, se preocupar menos. E pode ser que se você seja uma grande especialista de uma área do direito, ok. Mas se você quer fazer esse trânsito, a dica que eu dou é ser aquele profissional que precisa conhecer, dentro de uma certa superficialidade, de tudo um pouco no direito. Porque o nosso olhar busca solução para qualquer problema. Então, para você encontrar solução para qualquer problema, você tem que conhecer o mínimo ou um pouco. Eu falo que de todos os mundos, do previdenciário, tributário, M&A, regulatório, direito público, privado, e isso é uma loucura, lógico, às vezes demanda muito tempo, muito investimento, mas é importante que você tenha esse olhar e essa visão, de ter uma visão muito inter e multidisciplinar do direito e da administração e da ciência de dados. Eu digo assim, eu nunca desenvolvi um prompt e não tenho a menor pretensão, mas eu sei o que o profissional full stack faz, o que o dev faz de front-end, de back-end, estou falando palavrões aqui, tá? Mas é isso, eu sei quem eu tenho que demandar e sei o que ele tem que fazer. Quem vai fazer é ele, eu não sou obrigada a fazer no âmbito operacional. Mas a visão estratégica de um profissional, de um executivo de legal ops, precisa saber qual é o caminho que ele vai trilhar. E daí, para saber esse caminho, ele precisa permear por todos esses mundos do conhecimento, do jurídico, da administração, da tecnologia, da inovação, de modelos de negócios, para que ele consiga encontrar os caminhos mais eficientes
sabendo que ele vai errar, e que se ele errar, ele veja rápido que ele errou e que ele pivote, que ele mude o caminho, mude a rota rapidamente. Porque é isso, errar todo mundo vai, né? Alguns assumem, outros não, mas é uma certeza, todo mundo erra, e às vezes o projeto não está bem acertado, tudo bem, vamos ajustar. E a capacidade de ser rápido nesses ajustes é uma capacidade que o Legal Operate, para mim, é uma das principais soft skills, digamos, uma das principais mentalidades e capacidades que o profissional dessa área precisa ter. Hoje a gente tem o benefício de ter muitos cursos realmente, cursos livres, pós, MBA, graduação. Eu achei assim uma grata surpresa a gente ter uma escola, uma academia preocupada em colocar na grade, não é uma matéria optativa, é uma matéria lá para os alunos já terem conhecimento imersivo com rotinas de legal ops. Então, hoje, a nossa realidade favorece essa aproximação, favorece não tão somente a transição, mas o fortalecimento do entendimento. Mas, para a gente pensar numa transição, sou controller, quero ser legal ops, de novo, eu não sou a pessoa pegada a nomes. Eu foco em entrega. A entrega, para mim, a abrangência da atuação é o que vai determinar aquilo que você vai fazer no final do dia. Mas talvez buscar na sua atividade aquilo que você já desempenha, você já está com essa visão de estratégia mesmo, definindo caminhos para se alcançar essa eficiência, essa otimização, buscando o apoio assertivo de tecnologias, entendendo os seus processos. E aí a gente se esquece de algumas matérias muito importantes e que não necessariamente estão ali nesses cursos de legal ops aí focados em mais pós-graduação, que é análise de processos. Eu preciso saber mapear. Tem ferramenta, mas e se eu precisar só mapear no Excel? Se eu precisar só construir um mapa do zero? Ter mapa mental dos meus fluxos, eu preciso entender e muito profundamente disso. Eu preciso entender de consultoria, porque mesmo que eu não atue com consultoria, todos os dias a gente faz consultoria para o nosso cliente direto ou indireto, do tipo, isso funciona? Como que eu resolvo isso? Como que eu conserto aquilo? Isso é consulting. Eu preciso ter uma posição de consultoria. E projetos, né? Legal Office é projeto. Projeto, o tempo todo. Então, Projeto sem não fim. são Ele sem tem um fim. planejamento, ele tem um setup ou um onboarding, que é uma fase, Exato. mas ele é um sem fim, porque eficiência você Então, vai ter que monitorar e olhar sempre para ela. Por isso que é uma agenda de extrema importância. Eu estou vendo a pergunta aqui e tem uma parte dela que fala assim: qual o melhor indicativo de maturidade? Vocês entendem isso. ser o mais assertivo? O indicativo é você sair da liderança de uma controladoria jurídica extremamente operacional e começar a acessar a perspectiva tática e estratégica dessa controladoria. Você não precisa chamar de ops, mas se você fizer isso, você estará, sim, começando a implementar uma rotina de eficiência, de alta performance, que é a agenda do Legal Ops, ok? Porque daí você não está só executando e sendo eficiente Exato. na execução, você está sendo eficiente na sua capacidade de ser propositiva. Hoje eu vejo antigos líderes de controladoria sendo líderes de ops que fizeram um trânsito de maturidade para entender que eles poderiam sentar à mesa do conselho para provocar os líderes, os donos e os sócios nas melhorias efetivas de eficiências do escritório. Ou seja, não é aquele líder de controladoria do passado que é o líder da operação e que É só uma fica no... atuação passiva, né? Uma Eu tenho uma eu estou atuação cumprindo, eu estou cuidando passiva, dos cadastros, estou cuidando das agendas e demandando quem tem que demandar. É sair dessa perspectiva e começar a ser ativo no sentido de propositivo, no sentido de buscar que informações, através de tecnologias, eu, como líder de controladoria, consigo antecipar, sem que me tragam. Eu antecipo, né? Então, tem tecnologia para antecipar tantas informações, para te municiar de informações que vão te dar, de repente, capacidade de chegar nos seus líderes e dizerem: olha, identifiquei essa situação que vocês ainda não sabem, porque vocês não foram nem intimados nesses processos, ou sei lá. E isso aqui, se a gente souber uma semana antes do que vocês sabem, isso pode trazer dinheiro para a mesa. Daí você está falando de uma proposta, de uma capacidade propositiva perante seus líderes. É essa função e é essa visão tática e estratégica que o profissional de controladoria começa a ampliar a visão
para se tornar esse profissional estratégico de Legal Operation. E que De muda Legal Operation. tudo, define a tua atuação, define a sua posição perante a área, a posição do negócio, e naturalmente você coloca a sua área nesse ponto de estratégia, né? Não mais ali um apoio, um time só realmente para suportar demandas de forma passiva, esperando ser cobrado, e cobrando ainda muito timidamente. Porque quando a gente pensa nessa estratégia, é sentar realmente na mesa e participar da decisão, opinar sobre a decisão, instrumentalizar a decisão do negócio. Perfeito. E Acho você que daí vai... deu os nossos minutos aqui, Deu, mas chegamos no o papo limite. tá muito Temos bom. mais perguntas aí, pessoal? Temos alguns minutos, a gente tem que abrir e responder rápido, que o tempo está esgotando. Por enquanto, acho que nenhuma por aqui. Eu também estou dando uma olhadinha aqui. Mas quero já antecipar, foi ótimo. Sou super fã. Celina falando, foi uma honra estar aqui, Ah, querida. debatendo, compartilhando. É realmente uma alegria muito grande. Mari, muito obrigada. Para mim é um prazer poder estar junto com você, apoiar os eventos que você faz e sempre com esse cuidado de trazer visão de escritório, visão de departamento, visão de gestão, de marketing, recursos humanos. É tão difícil a gente ver eventos que tragam essa abrangência, porque para nós aqui Legal Ops, a gente permeia todo esse universo e a gente consegue conversar com todas essas frentes. Então, parabéns por ter mais esse ano. Ano passado a gente estava junto também, por mais esse ano fazer esse evento grandioso e reunir grandes nomes aqui. Estou honrada. Obrigada. Eu que Da mesma agradeço a forma. sua Honra minha, participação. Dani, parabéns, adoro o seu trabalho, a gente já se conhece há muitos anos, sou também muito fã do seu trabalho. E Marília também, obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer, uma honra prestigiar e receber esse convite seu e da Connect Law para os eventos que a gente já acompanha há tantos anos, né? Super Eu que obrigada, querida. agradeço aí a participação de vocês, de estarem sempre disponíveis aí em compartilhar o conhecimento de vocês com o mercado jurídico, esse assunto que atualmente está sendo super debatido, né? Eu agradeço bastante a participação de vocês.